gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. E podemos contemplar, ou melhor, convido vocês a também mergulhar nesses 6 ensinamentos da Paixão de Jesus, segundo o evangelista Lucas. Aqui estamos começando, então, a semana decisiva da celebração da história da vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele entra em Jerusalém aclamado pelo povo como Messias e Salvador, com o pedido de ajuda que vinha da boca dos pobres. Com os ramos, quer dizer, Jesus se faz pequeno e humilde, e o jumentinho é símbolo do Messias sofredor. Um outro elemento, então, os ramos, ele é aclamado, esses ramos, somos também convidados a acolhê-lo em nossa vida, em nossa casa, em nossa comunidade, com tudo o que isso significa. No tempo de Jesus, a crucificação era, na verdade, um espetáculo de horror, que não visava simplesmente matar, mas era para torturar, fazer sofrer, fazer morrer aos poucos por agonia, por asfixia. E normalmente as crucificações eram feitas no lugar em público. As vítimas permaneciam totalmente nuas, agonizando numa cruz, no lugar visível. Todos os que passavam e viam alguém crucificado tinham que saber o que o que esperava, né, aquela situação. Aqueles que se opuseram à dominação romana, era aquilo que recebia. Segundo o historiador Flávio Joséfo, morrer crucificado era a morte mais miserável de todas. O suplício mais cruel e terrível. A crucificação não era uma simples execução, mas uma lenta tortura. Não se danificava diretamente nenhum órgão vital ao crucificado, de maneira que sua agonia podia prolongar-se durante horas e até por dias. Depois que os crucificados morriam, seus corpos serviam de alimento para as aves de rapina e para os cães selvagens, e seus ossos eram jogados numa vala comum para que seus nomes fossem apagados para sempre da história. Hoje, fazemos memória justamente dessa entrada de Jesus em Jerusalém, ou seja, esse Domingo de Ramos. Ele entra na cidade montado no jumentinho, e não no cavalo, porque ele é manso e humilde, e não agressivo e violento. Como gostamos de nos sentir fortes ou fracos na nossa vida. Perdedores ou vencedores. Como quem sabe ou como quem sobe ou como quem desce. Com quem nos identificamos? Com o cordeiro ou com o leão? Enquanto nossas escolhas vão numa direção, Jesus escolhe a direção oposta. Esvaziou-se a si mesmo, assumiu a condição de escravo, humilhou-se a si mesmo, fez-se obediente até a morte. Por qual motivo? Por causa da dificuldade ou da fidelidade à sua missão, que é aquela de salvar. Ele veio responder à nossa súplica, Hosana, que significa dá-nos salvação. Eis a grande verdade. Somente um desgraçado pode salvar os desgraçados. Somente um condenado pode salvar os condenados. Somente um Deus ferido pode salvar uma humanidade ferida. Outra grande verdade que o dia de hoje nos revela.
Não existe salvação sem sacrifício. Não existe salvação para um relacionamento quando um dos dois ou ambos não estão dispostos a sacrificar-se pelo outro. Não existe salvação quando os filhos, para os filhos, quando os pais não estão dispostos a se sacrificarem por eles e vice-versa. E assim é também com o ambiente de trabalho, com a comunidade de fé, com a cidade, enfim, com o mundo no qual nos encontramos. Não nos esqueçamos disso. Onde não há sacrifício, não há salvação. Na oração inicial da missa de hoje, a oração da coleta, nós pedimos que o Pai nos conceda aprender o ensinamento da paixão, ou seja, o sofrimento de seu Filho, para podermos ressuscitar com Ele em sua glória. O primeiro ensinamento da paixão de Jesus é a constatação da sua inocência. Não encontro neste homem nenhum crime. Ele nada fez para merecer a morte. Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. O que ainda existe de inocência em nós? Como eu lido com o fato de sofrer algum tipo de acusação injusta, como Jesus sofreu? Eu confio na justiça de Deus? O segundo ensinamento da paixão de Jesus é a constatação de que nós estamos cada vez mais nos identificando com o mal. A gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Nosso modelo não é o do cordeiro que dá a vida, mas o leão que destrói a vida. Exemplo concreto. André Tati, incitador de violência contra a mulher, tem 10 milhões de seguidores nas suas redes sociais. A rede social mais acessada no mundo, sobretudo por crianças e adolescentes, se chama TikTok, a qual propaga milhões de vidas de violência que banalizam a vida de seres humanos e de animais. O terceiro ensinamento da paixão de Jesus é uma lamentação dele para com a nossa geração. Chorai por vós mesmos e por vossos filhos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Chorem por vós mesmos, pais, que dão celulares para seus filhos pequenos, para que eles os deixem em paz, enquanto eles começam, desde cedo, a se viciarem nas telas. Chorem por vós mesmos, pais, que acreditam ingenuamente que pelo fato de seus filhos estarem no quarto navegando na internet, significa que eles estão seguros. Chorem por vós mesmos, crianças e adolescentes, que têm preguiça de ler um livro, que estão viciados em jogos e vídeos, que se fecham para seus pais, mas se abrem para estranhos nas redes sociais. Chore por você mesmo, por você mesma, árvore seca. Pessoa que não cria raiz em Deus, mas vive como folha seca que o vento das redes sociais empurra para onde quer. O quarto ensinamento da paixão de Jesus é a libertação de todo tipo de condenação. Um homem condenado por seus crimes suplica: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe responde: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Lembra-te de nós, Senhor, humanidade adoecida, desorientada, exposta ao mal e ao mesmo tempo em que propaga o mal com suas atitudes. Lembra-te de nós, Senhor, consumidores que exploram os recursos naturais como se eles fossem inesgotáveis, que não nos dispomos a fazer algo de concreto pela preservação do meio ambiente. Lembra-te de nós, que não nos dispomos a mudar os nossos hábitos, mesmo sabendo que eles continuam a favorecer a destruição e a morte para nós mesmos e para as gerações futuras. O quinto ensinamento de Jesus é a sua entrega às mãos do Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nós vivemos todos os dias nas mãos da ansiedade, do medo, da insegurança com relação a algo de ruim que possa nos acontecer. Jesus nos convida a substituir a ansiedade e o medo pela confiança, através de uma entrega incondicional ao Pai. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos e ninguém pode arrebatar coisa alguma de suas mãos, se Ele não o quiser. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no momento oportuno Ele exalte vocês. Lancem nele todas as suas preocupações, porque é Ele quem cuida de vós. Isso está na primeira carta de Pedro. O sexto ensinamento da paixão de Jesus é a nossa atitude de olhar o sofrimento dos outros como quem assiste a um espetáculo. As multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. A tradução mais fiel ao texto bíblico é: e toda a multidão que havia acorrido para ver o espetáculo. Essa é a tradução que nós encontramos na Bíblia de Jerusalém. As redes sociais nos presenteiam com fotos e vídeos de tragédias, de violências, e inclusive adolescentes e jovens. E nós assistimos a tudo isso como quem assiste a um espetáculo. Precisamos bater no peito. Atitude bíblica de arrependimento de quem se pergunta: por que o nosso nível de humanidade está tão baixo? Por que a dor do outro não provoca indignação em mim? Como é que eu me tornei um doente no meio de uma sociedade doente, um cínico no meio de uma sociedade cínica, um indiferente no meio de uma sociedade indiferente à dor do outro? Hosana, dai-nos salvação, Senhor Jesus. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando o caminho ali de Betânia à cidade santa, e Jesus que, montando no jumentinho, vai passando pelo Monte das Oliveiras, chega a Jerusalém. Ou ainda, me imagino como um centurião que está diante do crucificado. Peço aquilo que quero: compreender a ação do jumentinho, o mistério do seu serviço em pobreza e humildade. Eu também peço a graça de ver com os olhos do centurião. E buscando tirar proveito, vejo, escuto, observo, contemplo as pessoas, o que dizem, o que fazem, e também contemplo toda a palavra de Jesus e adoro a carne de Jesus, na qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Um santo e abençoado domingo para todos e todas, e uma semana santa também frutuosa para todos nós.